Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Então vamos meditar hoje e comentar a mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, que ela acabou de nos dar, hoje dia 2 de setembro de 2010, em Medjugorje, por meio da vidente Miriana. Diz Nossa Senhora: Queridos filhos, eu estou ao vosso lado porque desejo ajudar-vos a superar as provas que esse tempo de purificação coloca diante do vosso caminho. Filhos meus, uma dessas é o não perdoar e não pedir perdão. Cada pecado ofende o amor e vos distancia dele. O amor é meu filho. Por isso, filhinhos, se desejais caminhar comigo em direção da paz, do amor de Deus, deveis aprender a perdoar e pedir perdão. Eu vos agradeço. Então, como podemos escutar, é uma mensagem forte esta de Nossa Senhora, onde ela nos convida ao perdão. Mas essa mensagem Nossa Senhora inicia dizendo: queridos filhos, eu estou ao vosso lado. Algo que me chama muita atenção e me faz sentir muito amado por Nossa Senhora é esta presença dela ao nosso lado. Ele está ao nosso lado realmente para nos amar, para nos indicar o caminho do amor, que, como ela diz mesmo na mensagem, o amor é o seu Filho, para nos ensinar a caminhar rumo a Jesus. E nessa mensagem ela diz que ela está ao nosso lado porque deseja ajudar-nos a superar as provas desse tempo de purificação. E se nós olhamos ao nosso redor, quantas provas está para serem superadas na nossa vida? Quantas tentações também, embora a tentação é algo que nos é oferecido pelo próprio tentador, é o tentador que nos tenta, é Satanás que tenta nos tirar do caminho de Deus, então ele que vai colocando situações no nosso caminho. A tentação vem de Satanás, ao contrário da prova, que a prova Deus nos dá para ver na nossa liberdade qual é a nossa escolha, se escolhemos a Deus ou se escolhemos o mundo. E por falar nesse mundo, nós vemos que nesse mundo também nós temos, além das tentações, muitas provas. Basta olhar ao nosso redor, quantas provas a serem superadas. Provas que nos levam e nos devem levar para uma purificação. Nós temos tantas vezes, tantas dificuldades para caminhar numa vida de pureza, ou dificuldades para caminhar numa vida de humildade, ou talvez dificuldades para caminhar numa vida de pobreza, de um despojamento. Mas todas essas provas que Deus permite na nossa vida, que nem sempre são tentações, Deus permite para nos purificar, para que possamos entregarmos-nos com mais facilidade e com maior despojamento ao amor, que é o próprio Jesus. E Nossa Senhora ela diz que uma dessas provas é o não perdoar e o não pedir perdão. E como é triste, irmãos, nós vemos tantas pessoas, ou talvez podemos dizer nós, se não estamos com o nosso coração aberto, que não conseguem perdoar. E esquecem que a razão da nossa vida, o ar que nós respiramos é o perdão. Porque nós vivemos a todo momento junto com irmãos, com irmãs, com filhos, com filhas, com marido, com esposa, com parentes, amigos de trabalho, com pessoas na escola. Somos seres que a todo momento estamos relacionados com outras pessoas. E se nós não aprendemos a perdoar e não aprendemos a pedir o perdão, nós morremos. Porque a nossa vida ela é feita de perdão que se traduz no amor. Basta olhar, diz João, quando nós éramos pecadores, ali Deus nos perdoou e nos amou. E quantas vezes nós somos chamados a perdoar? Dizia Santo Ambrósio uma frase belíssima. Santo Ambrósio ele dizia que Deus criou o homem para ele ter alguém para poder perdoar. E para revelar a este homem o seu amor. Ou seja, revelar a sua face de amor.
que Santo Ambrósio entendia como a disponibilidade ao perdão. A disponibilidade que Deus tem a perdoar o homem a qualquer custo. E por isso Deus paga o preço, sendo elevado na cruz, derramando o seu sangue na cruz para perdoar. Assim, irmão, nós percebemos que o amor, ele pede o amor. O perdão pede o perdão. Nós somos perdoados por Deus e Deus nos chama a perdoar. A misericórdia de Deus é realmente essa de dar o perdão, mas essa misericórdia de Deus também quer encontrar de nós a misericórdia. Ou seja, uma disposição igual à sua, uma disposição para perdoar. Porque nós somos a imagem de Deus. Embora pecadores, nós somos pecadores perdoados, para poder dar aos nossos irmãos o perdão. Do que adianta, irmãos, nós experimentarmos a misericórdia de Deus depois se nos fechamos no perdão? Depois se não damos o perdão? O Senhor, Ele não nos ensina a perdoar 70 vezes 7, mas Ele nos ensina a perdoar ao infinito. Devemos sempre dar o nosso perdão a todos aqueles que nos pedem. E por falar em perdão, eu me lembro daquela frase na oração de São Francisco de Assis: Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde estiver ódio, que eu leve o amor. Onde estiver ressentimento, que eu leve o perdão. Que eu leve o perdão. E Nossa Senhora continua nos dizendo: queridos filhos, as provas que este tempo de purificação coloca diante do vosso caminho, uma dessas provas é o não perdoar e o não pedir perdão. Cada pecado ofende o amor e vos distancia dele, o amor, que é meu filho. Nossa Senhora nos diz que uma dessas provas a serem superadas, que Deus deseja que superamos, é o perdoar e o pedir perdão. Porque todas as vezes que nós não perdoamos, nós não estamos sendo imagem e semelhança de Deus, que perdoa-nos a todo momento. Se nesse momento nós estamos vivos, se o nosso coração está batendo, é porque Deus está nos amando, Deus está nos perdoando. Porque o justo peca 7 vezes. Que presunção, que orgulho. Muitas vezes eu já escutei pessoas falar: mas eu não tenho pecado, padre. Então deve ser canonizado e colocado em cima de um altar. Que pena escutar no dia da morte do Papa João Paulo II, do seu enterro, o nosso presidente da República dizer que ele é sem pecado. Que orgulho. Sendo que a própria Sagrada Escritura diz que o justo peca 7 vezes ao dia. E aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Nossa Senhora nos chama, assim, perdoar e pedir perdão. E perdoar todos aqueles que nos ofendem, mas também pedir perdão. Porque muitas vezes nosso orgulho nos faz se sentir melhor do que os outros, mais poderosos, mais inteligentes, mais dono da razão, e não temos a humildade de pedir perdão. Todas as vezes que nós pedimos perdão, nós nos assemelhamos a Jesus, que perdoou e pediu perdão, não pelos seus pecados, mas também pelos nossos. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas quantas vezes nós, na nossa arrogância, achamos que o pecado, o erro não é nosso, que a culpa é do outro. E mesmo sendo injustos, nós queremos fazer diante de Deus o papel do justo. E aí pecamos mais ainda. Pecamos por orgulho. Esquecemos que esse nosso pecado, ele ofende o amor, como diz Nossa Senhora. E ele nos distancia do amor, nos distancia de Jesus. Tem uma história que é muito bela, que fala sobre Gandhi. Que fala sobre o Buda. Dizia que o Buda ele foi visitar um lugarejo, e nesse lugarejo ele parou um minuto para ele descansar. E embaixo de uma sombra de uma árvore, ali se reuniu outras pessoas em volta dele para escutá-lo. E ele começou a ensinar.
E veio de repente um homem e começou a bater no Buda. E o Buda não reagiu. Ele apenas sorriu para aquele homem e continuou ensinando aqueles discípulos que estavam ali. Mas dentre os discípulos que estavam ali, um estava muito bravo. E pediu ao Buda a permissão de ir até aquele homem e devolver, retrucar, fazer o mesmo. E Buda não deu essa permissão. E disse àquele seu discípulo: esta é uma regra que você deve guardar para toda a vida. Você não pode pagar ou responder alguma coisa que você recebeu, que você não recebeu. Você não pode retribuir algo que você não recebeu. Aquele homem bateu em mim, não bateu em você. Você não deve tomar as minhas dores. Você não deve retribuir o mal que ele me fez com o mal, sendo que você não recebeu o mal. Você só pode dar o que você tem. O homem me insultou. Mas diante do insulto daquele homem, disse Buda, eu não aceitei aquele insulto. E que ensinamento bonito, irmãos. Porque quando alguém nos insulta, nós não devemos aceitar o insulto. Nós não devemos reagir a esse insulto. Se nós reagimos ao insulto, nós automaticamente não perdoamos quem nos insultou. Nós devemos aceitar as pessoas como elas são. E significa que aceitar, não reagir. O perdão, assim, é uma grande virtude que Nossa Senhora nos ensina. Nós devemos, assim, aprender que a mesma coisa, nesse sentido, acontece com a nossa raiva. Quando nós não aceitamos as palavras ruins que os outros dirigem a nós, nós perdoamos. Diante daquele mal que as pessoas nos fazem, ou dos atos que nos machucam, nós não devemos aceitar aquele ato. Ou seja, não devemos reagir. Porque aí nossa mente trabalha em mecanismos maiores para perdoar, e perdoar de forma cristã. E Nossa Senhora continua nos dizendo: por isso, filhinhos, se desejais caminhar comigo em direção da paz, do amor de Deus, deveis aprender a perdoar e a pedir perdão. Então, Nossa Senhora nos aponta bem claro o caminho: perdoar e pedir perdão. E sobre este perdoar, eu me lembro uma história que uma vez eu presenciei isso na minha paróquia de origem, onde de repente eu estava num dia conversando com o padre e entrou uma mulher desesperada, começou a conversar com ele na minha frente e ela contava a mágoa, a dor que ela trazia no coração porque ela não havia perdoado o marido que a havia traído. E aquele dia o padre teve umas palavras muito sábias. Ele disse: mas minha senhora, não é mais fácil você perdoar ele no seu coração do que carregar esse peso da raiva, da ira durante tanto tempo? Um peso que já está te machucando no chão, que já está te derrubando. É mais fácil a senhora perdoar do que a senhora guardar esse ressentimento. E me lembro de uma historinha, disse que havia todo dia um burrinho, que o burrinho carregava nas suas costas 1 tonelada de sal e subia um monte enorme, com aquele peso nas costas. E sempre fazendo o mesmo caminho. E um dia, quando o sol estava pino, aquele burrinho viu do seu lado um lago. Ele falou: não, eu não posso passar no lago para me refrescar, porque eu tenho que continuar a minha missão. E foi subindo aquele sol, chegou lá em cima morto. No dia seguinte ele viu o lago novamente, o sol a pino. Ele falou: quer saber, eu vou me banhar. Molhou só a patinha. Ficou com medo de atravessar o lago, voltou para o seu caminho e subiu. No dia seguinte, o sol rachando novamente, aquele burrinho com 1 tonelada de sal nas costas. Ele lembrou da experiência que ele molhou a patinha, se refrescou e ele entrou até molhar o seu joelho.
mas ficou com medo de atravessar, voltou para trás e continuou o seu caminho. Até que teve um dia que aquele burrinho lembrou das suas experiências anteriores de molhar as suas patas, as suas pernas, o seu joelho, e o sol rachando a pino, ele cansado do trabalho, ele disse: quer saber? Agora eu vou mergulhar, vou atravessar esse lago. E sem medo ele foi entrando, de repente ficou a cabeça de fora e atravessou. E quando ele começou a subir o morro, e chegou lá em cima, ele percebeu que subiu com tanta facilidade e que chegou lá em cima leve. E quando ele olhou para trás, ele percebeu que o sal, a 1 tonelada de sal que estava nas suas costas, havia se derretido na água. E assim, irmãos, é o sacramento da reconciliação. Quando nós não conseguimos perdoar, ou quando nós não conseguimos pedir o perdão, devemos aproximar